Como a gente vinha falando, quando você entra no mercado de trabalho, você tem todo este primeiro momento, esse início. E esse início normalmente é traumático. Por que é traumático? Porque ele representa um choque cultural. Deixa eu tentar explicar. E aí até é bom porque a gente começa a entender essa história de geração Y, geração Z, não importa que letra, né? Que todos falam que é diferente. E por que essas gerações novas são diferentes? Não é pela idade e pelo momento, é pela inexperiência profissional. Veja, quando você é jovem, quando você é criança, na sua vida familiar, no seu ambiente familiar, a avaliação que lhe é feita é uma avaliação absolutamente afetiva. Eu brigo com meu irmão, mas meu irmão continua meu irmão. Eu brigo com meu pai, mas meu pai ou minha mãe continuam meu pai e meu irmão e minha mãe, porque tudo isto entre nós existe uma avaliação afetiva, uma relação afetiva. Quando eu entro no mundo escola, nesse planeta escola, as relações são extremamente objetivas. Porque se eu respondo 8 questões de uma prova de 10 questões, eu tenho nota 8. É uma avaliação objetiva, independente da relação afetiva que eu tenho com meus colegas de classe ou que eu tenho, sobretudo, com os meus professores. Independente de uma boa ou má relação com o professor, o resultado de uma avaliação é extremamente objetivo. Quando eu entro no mundo profissional, quando eu começo a trabalhar numa empresa, eu já não sei mais dizer qual é o critério de avaliação dessa empresa em relação a mim. Pode ser afetivo? Claro que pode ser afetivo. Uma boa relação com os pares e com os chefes pode ser um fator importante para uma boa avaliação. Mas também é objetiva, porque a apresentação de resultados, a entrega de resultados é um fator importante para uma avaliação profissional. Mas não é só isso. Existem outros critérios. Os dois estão juntos e tem outros critérios envolvidos. Critérios como momentos econômicos, critérios inclusive da empresa. Esta indefinição, essa incerteza sobre os critérios de avaliação são extremamente difíceis de serem vivenciados por jovens iniciantes no mundo profissional. Parênteses, é difícil e continuará sendo difícil ao longo de toda a carreira profissional. No fundo, o que a gente faz é nos adaptarmos a isso, a esses processos difusos de avaliação. Outro ponto importante é que a gente passa a ter agora uma vida composta de novas normas, novos hábitos e de novos valores, muitos deles diferentes das normas e hábitos que nós tínhamos na nossa vida familiar ou na nossa vida escolar. Os valores agora são outros. Finalmente, a gente comete erros clássicos, né, de fazer avaliações precoces, de misturar a hierarquia, de se perder nos meandros hierárquicos. E, finalmente, é um momento em que a gente tem que aprender a se desenvolver. É um momento em que você tem que buscar uma formação acelerada, né? Por que este momento é importante? Porque em algum momento na sua carreira futura, você vai encontrar esta bifurcação. Você tem que se decidir, ou eu viro um gestor, ou eu viro um especialista. Se eu viro especialista, eu tenho que ser muito profundo, muito comprometido com a tecnologia e com o conhecimento. Se eu viro um gestor, se eu viro chefe, eu tenho que aprender e aprender muito sobre comportamento humano, aprender muito sobre comportamento organizacional, entender muito de pessoas. E tudo isto não é uma escolha aberta, é uma escolha dependendo de minhas características e minhas prioridades. Por isso que ao longo do nosso curso nós vamos voltar a isso várias vezes. Como é que eu faço essas escolhas entre uma carreira técnica ou entre uma carreira de gestão? Mas sempre lembrando que qualquer que seja a minha carreira, eu terei modificações, eu terei rupturas. Nós vamos ver isso na próxima aula.